Salve, salve, salve! Boa tarde, boa noite e bom dia para quem vai assistir esse meu novo vídeo no meu canal no YouTube, Quimbanda Nagô de Raiz, aos meus inscritos que vão assistir. Muito obrigado também aos novos inscritos no meu canal. Só tenho que agradecer a todos por estar me ajudando a manter este canal no YouTube, né? Onde eu trago as verdades sobre aquilo que eu pratico, que é a Quimbanda Nagô, né? Dentro das suas formações, aquilo que eu posso trazer para conhecimento de todos, sem entrar em muitos fundamentos profundos, eu trago, né? É muito importante um tata, uma mamito, um mestre, uma mestra, falar a verdade e falar de maneira objetiva, explicar de maneira objetiva determinados pontos que professa a formação da Quimbanda que ele pratica. Bom, gente, então a todos os meus inscritos, muito obrigado, meu Ninguns Vem Quimbanda. Bom, vamos lá. Hoje eu estou trazendo um novo vídeo, né? E falar de um Exum que pertence à linha de Nagô, ou seja, pertence à Quimbanda Nagô. Que antigamente a Quimbanda em si, ela era dividida por linhas, né? Até hoje ainda segue esse princípio, né? Da força dos antigos dentro de uma ancestralidade. Então, dentro da Quimbanda Nagô, ou da linha de Nagô, nós temos alguns Exuns que estão presentes nesta formação da Quimbanda Nagô. Entre esses Exuns, nós temos o central, que é o chefe, né? Toda Quimbanda tem o seu Exum chefe, que eu gosto de chamar de chefe imperial, tá? Eu gosto de chamar assim. Isso aí é a minha formação. Chefe imperial, por quê? Porque ele é o centro, né? Ele é o comandante. O império, ele é um império, né? Ou seja, um imperador. Um chefe, um imperador, tá? Então, dentro da linha de Quimbanda Nagô, nós temos o nosso chefe imperial, que é o Exum Gererê. Não vão confundir chefe imperial com os maiorais, tá? Com o Império Maioral. O Império Maioral são os 3 maiorais que também está presente na Quimbanda Nagô. E tem muitas formações da Quimbanda Nagô que pratica, né, que está trabalhando com esse Império Maioral. Eu trabalho também. Nós temos de entender, gente, que a Quimbanda Nagô, ela é uma Quimbanda onde ela possui vários caminhos, vários braços. Eu sempre deixei bem claro isso nos meus vídeos, aqui no canal do YouTube. Quimbanda Nagô você trabalha de várias maneiras. Então tem templos de Quimbanda Nagô que não trabalha com o Império Maioral, que é quem? Beelzebu, Astarote e Lúcifer. Ou seja, Beelzebu, Lúcifer e Astarote. Tem outros templos de Quimbanda Nagô que já vai trabalhar como o meu trabalha e como muitos outros trabalham. E até acrescenta mais alguns daimos, como eu acrescento no meu. Tá? Então, além de eu trabalhar com o Império Maioral, que vai Beelzebu ou Beelzebut, Lúcifer e Astarote, eu também trabalho com determinados demônios ou daimos que estão interligados com esses maiorais centrais. E principalmente dentro da magia Vodun, porque a gente tem de entender uma questão muito importante. A Quimbanda Nagô, ela é uma Quimbanda, tá? De grande formação de magia. E a magia que se pratica dentro da Quimbanda Nagô é a Quimbanda Vodun. Ou seja, é a magia Vodun, que é aquela magia do ancestral, da nossa ancestralidade, que vem aí dos antigos ningangas, dos antigos feiticeiros, né? Lá das formações bantus, que é onde surgiu a origem da Quimbanda Nagô, tá bom? Bom, então vamos lá. Então hoje eu vou falar de um desses Exuns
que pertence a Quimbanda Nagô, depois do Exum chefe, né, do Exum central, que é o Exum Gererê, ele comanda 7 Exuns. O Exum Gererê, que é o nosso chefe imperial na Quimbanda Nagô, ele comanda 7 Exuns. Quais são esses 7 Exuns? São eles: Exum Quebra-Galho, Exum Sete Cruzes, Exum Giramundo, Exum dos Cemitérios, Exum Capa Preta, Exum Curador e o Exum Canga. Hoje eu vou falar do Exum Sete Cruzes. E eu vou fazer uma forma de intercalar os meus vídeos agora, tá bom, gente? No vídeo anterior eu dei sequência das pombogiras, que eu estou falando de algumas pombogiras, né? Já falei da Dona Sete Cruzilhada. Neste agora falar sobre o Exum Sete Cruzes. No próximo irei falar de uma outra pombogira. Então sempre fazendo uma interligação. Num vídeo falar de uma determinada pombogira, no outro falar desses 7 Exuns aqui, começando pelo Exum Sete Cruzes, né? Podia falar de outros Exuns? Sim, podia, vou falar em próximos vídeos, claramente. Mas dei mais ênfase para falar dos Exuns que estão dentro do comando de Exum Gererê, que pertence a Quimbanda Nagô, né? Para você ter uma noção de quem são esses Exuns, qual é o campo de trabalho dele, né? Qual é o tipo de oferenda, qual é o tipo de cores e por aí vai, tá bom? Então, uma questão importante também, os espíritos, ou seja, os Exuns e pombogiras que estão dentro da Quimbanda Nagô, eles são chamados de gangas, tá? Os gangas. Por que assim? Porque assim que eram conhecidos esses espíritos pelos africanos bantus quando chegaram no Brasil, tá bom? Então vamos lá. Quem é o Exum Sete Cruzes? Bom, o Exum Sete Cruzes é o quinto no comando do Exum Calunga, também conhecido o Exum Calunga como Xiraqui, tá? Conhecido também. O Exum Calunga, ele é um anão. Para quem não sabe, ele é um Exum anão. Existem 3 Exuns anões que são muito perigosos. Eu vou falar deles em próximos vídeos. Um deles é o Exum Calunga. Tá? Aí você já tem uma noção. Existe Exuns anões? Sim, existe sim. Tá? Como eu falo, a Quimbanda que eu pratico é uma Quimbanda Nagô de raiz. Tá? O Exum Sete Cruzes, ele vem pelo comando do Exum Calunga. Então, automaticamente, podemos colocar que o Exum Calunga também pertence dentro da Quimbanda Nagô. Ele também trabalha dentro da Quimbanda Nagô, o Exum Calunga. Tá bom? O demônio que serve o Exum Sete Cruzes, como é o nome dele? Merrifield. É o Merrifield. Tá? Qual é o trabalho desse demônio? Ele tem o poder de transportar, através da sua projeção astral, qualquer tipo de energia, sendo essa energia positiva, negativa ou neutra. Aí uma peculiaridade dos Exuns que estão presentes na Quimbanda Nagô. Eles conseguem trabalhar essa manipulação de energia, aonde ele cria uma projeção astral e ali ele automaticamente expressa a sua força energética. Ele transmuta essa força energética para determinados locais. E o Exum Sete Cruzes, ele também trabalha nesta força, visto que o demônio ou daimon que está servindo ele tem essa formação, né, de transpor através da sua projeção astral qualquer tipo de energia. A gente tem uma grande ideia seguinte, que os Exuns da Quimbanda Nagô, eles trabalham com energias positivas, negativas e neutras. Vai depender do momento de trabalho e o que eles vão querer executar para dar caminho àquele consulente que está ali naquele momento pedindo um trabalho, ou até o seu próprio médio dentro da sua atuação de incorporação. Tá? O Exum Sete Cruzes é responsável por zelar a entrada
dos cemitérios, que é a nossa calunga menor. Existem dois tipos de calunga, né? A calunga menor, que é o cemitério, e a calunga maior, que é o mar. Né? Por que o mar é considerado calunga maior? Porque no mar também morrem muitas pessoas ali, né? Há determinados naufrágios, pessoas que, né, morrem afogadas. E um detalhe importante, quando os negros africanos vieram para o Brasil escravos, eles vieram nos navios negreiros, né? E muitos deles faleciam no meio do mar, né? Nessa vinda da África para o Brasil, é onde para que, né, para eles colocarem os corpos, não tinham onde colocar, eles depositavam no mar. Daí ficou conhecida como calunga maior, né? Então, o Exu Sete Cruzes, ele é responsável por zelar a entrada dos cemitérios, tá? Esse é um ponto do Exu Sete Cruzes. Ele zela a entrada do cemitério. Então, automaticamente, nós podemos pensar assim, o Exu Sete Cruzes, ele trabalha também, o primeiro Exu que ele vai estar também auxiliando o Exu Sete Cruzes é o Exu Porteira ou o Exu Sete Porteira, né? Ele trabalha com esses dois Exus. Há uma diferença, tá, gente? Entre o Exu Porteira e o Exu Sete Porteira. Isso vai ser um próximo vídeo, tá? Então, primeiro trabalho do Exu Sete Cruzes é esse trabalho. Ele é responsável por zelar na entrada do cemitério da Calunga Menor. Outro trabalho dele, do Exu Sete Cruzes, é que ele recebe espíritos de pessoas que, quando viveram aqui neste plano terreno, eram pessoas que tinham problemas graves de saúde, principalmente problemas mentais, tá? Problemas psicológicos, de modo geral, tá? Então, quando a questão dessa pessoa morrer, ou seja, né, dessa pessoa fazer a sua passagem, né, desencarnar, o Exu Sete Cruzes está lá na porta do cemitério recebendo esse espírito que em vida teve problemas psicológicos gravíssimos, né? E aí você já sabe, não precisa né, eu entrar em detalhes, né, quais são esses problemas psicológicos. Quando falamos problemas psicológicos, você já tem uma noção. É todo tipo de problema psicológico que muitas pessoas têm. Depressão, né? Pensamentos suicidas e por aí vai. Tá? Então, quando há ultrapasse desse espírito para a formação espiritual mesmo, o Exu Sete Cruzes está ali para amparar. Tá? Então vem aqueles espíritos de suicidas, né? E de facílulas e por aí vai. A esse Exu é entregue para ele uma outra formação, outro trabalho do Exu Sete Cruzes. O Exu Sete Cruzes ele tem um grande trabalho, viu, gente? Trabalha mais diretamente voltado para o reino da Calunga Menor. Tá? Então ele é um Exu que ele pertence ao reino da Calunga Menor. O nome dele já está dizendo, o Exu Sete Cruzes. Aonde é o campo de atuação dele na Calunga Menor? É no Cruzeiro das Almas, né? O campo de força dele é no Cruzeiro das Almas. Então, se você for querer arriar alguma oferenda ao Exu Sete Cruzes, você pode arriar, né, no Cruzeiro das Almas a sua oferenda. Já eu vou falar de uma das oferendas dele. Então, o Exu Sete Cruzes, um outro trabalho dele, é entregue para ele determinados pedidos. Preste bem atenção. É entregue a esse Exu Sete Cruzes, determinados pedidos, tá? Que vão de pedidos desde saúde. Ele trabalha também para saúde? Sim, trabalha. Como também para fazer uma justiça. Porque a quimbanda, vocês têm de entender o seguinte, a quimbanda, de modo geral, ela não faz mal a ninguém, tá? Eu já ouvi muitas pessoas que se dizem tatas e por aí vai,
fazer mal, eu sou isso, eu sou aquilo, eu só faço mal, não. Isso está errado. A Quimbanda Nagô, como as demais vertentes de Quimbanda, elas não fazem o mal, elas fazem uma justiça. Então, quando há um trabalho negativo, um trabalho de demanda, de mandar uma demanda, é porque alguém está precisando receber esse trabalho. É uma pessoa que cometeu um delito muito grave, né? E o único meio que para resolver esse delito grave é usar a magia da Quimbanda, né? E a magia da Quimbanda Nagô, que é a magia da ancestralidade, que é a magia Vodum, ela automaticamente que ela trabalha também dentro desse campo de fazer a justiça prevalecer. Então, um dos trabalhos também do Exum Sete Cruzes, além dele trabalhar no campo da saúde, ele também trabalha no campo da justiça. Como ele também trabalha no campo amoroso. Ele também resolve alguns problemas amorosos. Tá, gente? Ele também resolve alguns problemas amorosos. Tá? Então, posso trabalhar com Exum Sete Cruzes dentro de um processo de amarração? Sim. Agora tem de ver se ele vai aceitar, né? Aí você vai ter de jogar ou na firmeza dele ou no assentamento dele, para saber se ele vai querer trabalhar para ti nesse campo amoroso. No campo da saúde, você não precisa jogar os búzios, né, de confirmação, que são os 4 búzios. Futuramente eu vou falar sobre isso também, tá? Que existe uma confusão aí dos búzios de Quimbanda, né? São 4 de confirmação, são 7 para jogar, são tantos, tá? Isso vai depender também muito, como eu falo para vocês, de conhecimentos, né? De fundamentos. Cada casa de Quimbanda tem seus fundamentos, tá? Então, se eu jogo com 7, tá certo? Tá. Se eu jogo com 12, tá certo? Tá. Se eu jogo com 9, tá certo? Tá, gente. Tá? Então, aí, mas gera uma confusão nisso aí. Eu não sei porquê, né? É aquela velha história, o ser humano gosta de complicar a vida de outro ser humano. Interessante, né? E não olha muitas vezes pro seu rabo, né? Bom, então vamos continuar lá. Então, o Exum Sete Cruzes, ele tem também esse trabalho de curar, de fazer uma justiça e também de trabalhar em determinados campos amorosos. Tá? Principalmente, um exemplo que eu dou, ele gosta muito de trabalhar no campo amoroso, para quebrar a magia negra, né, quando a pessoa faz para separar um casal. Ele vai lá, ele desfaz isso aí e faz o casal voltar a conviver junto. Tá? Essa é uma das formações do Exum Sete Cruzes. Tá? Vamos lá, para que o vídeo não fique muito longo. O Exum Sete Cruzes, já que ele trabalha muito no campo da Calunga, claramente que ele vai trabalhar diretamente com eguns. Então ele tem determinados eguns que trabalham para ele, que executam o trabalho dele, tá? O Exum Sete Cruzes, ele representa a nossa herança ancestral, misto que trabalha com a magia Vodum. Todos esses Exuns, esses 7 Exuns da Quimbanda Nagô, eles trabalham neste campo da herança da nossa ancestralidade, porque trabalha com essa magia Vodum, essa magia ancestral, tá? E o Exum Sete Cruzes, dentro do campo de atuação dele também, ele trabalha muito também no campo mental, tá? E ele remove sentimentos ruins. Já ele vai trabalhar com uns dos caveiras, tá? Entre esses Exuns caveira, ele gosta de trabalhar muito com o seu Tatá caveira ou o Exum caveira, tá bom? As cores do Exum Sete Cruzes, quais são elas? O preto, o branco, o roxo, tá? Você pode intercalar, né, o preto, o branco e o roxo. Ele gosta, agora a cor dele mesmo, de preferência mesmo, que ele também é o preto com o roxo, tá? De vez em quando ele pede também uma cor amarela, tá bom? A falange do Exum Sete Cruzes, tá? Quando se fala da falange do Exum Sete Cruzes, muitos dizem que ele não tem uma falange propriamente dita. Alguns dizem que tem, tá? Na minha compreensão, através dos estudos que eu já fiz, ele possui sim uma falange, tá bom? Quais são elas? Eu vou citar aqui.
Isso aí é a minha opinião, gente, tá? Devido aos meus estudos e meus conhecimentos que eu já tenho. A falange dele se divide em 7. Exum 7 cruzes das almas, Exum 7 cruzes da calunga, Exum 7 cruzes do cruzeiro, Exum 7 cruzes do inferno, Exum 7 cruzes das encruzilhadas, tá? Exum 7 cruzes das trevas e Exum 7 cruzes da estrada. Agora uma coisa importante, quando se fala em falange, né? Eu Exum 7 cruzes das almas. Pessoas que se prendem muito à nomenclatura, né? No final, né? Como no caso lá, Tranca-Rua das Almas. O meu Exum é Tranca-Rua das Almas. No meu ponto de vista, é um só que se divide em vários campos de atuação. Tá? Então, quando você tem lá, como aqui no caso do Exum 7 cruzes, Exum 7 cruzes das almas, Exum, né? Tá? Exum 7 cruzes da calunga, porque é o campo de atuação dele. Tem hora que ele está voltado mais para o reino das almas, tem hora que ele está voltado mais para o reino propriamente dito da calunga, do cruzeiro, né? E assim por diante. Tá? Então a gente tem de entender por aí, gente. Tá? E não ficar naquela viseira, né? E criticar o conhecimento do irmão ou da irmã. O conhecimento é para se somar, né? Não podemos ficar na mermice de querer o ego da gente se elevar, não é isso? Como é a oferenda do Exum 7 cruzes? Bom, a oferenda do Exum 7 cruzes, vou dar uma oferenda aqui simples. Você pode fazer com farinha de mandioca, né, branca, tá? Porque os Exuns de calunga, eles gostam muito de comer com a farinha de mandioca branca. Aqui em Belém do Pará essa farinha é chamada de farinha suruí, que é uma farinha fininha, suruí, tá? Que tem a branca e tem a amarela. Então ele gosta da branca. Então você vai pegar essa farinha suruí branca ou a farinha de mandioca branca, você vai botar um pouco de dendê, um pouco de cachaça, que é o marafo, e vai com as mãos ali misturar para formar uma farofa bem fofinha, tá bom? Você vai pegar pimenta malagueta ou pimenta dedo de moça, entre 7 pode ser 7, né? Tem uns que colocam 7, tem outros que colocam 9. O número, gente, não importa e ao mesmo tempo não. O que importa é o elemento que está ali contido, tá? Mas por que a hora que importa, não importa? Depende do trabalho que você vai executar. Tá? Quando você faz um determinado badê, você vai direcionar esse badê do Exum da Pombogira para uma determinada formação específica de trabalho. Aí você vai usar determinados números de elementos. No caso aí, 7 pimentas, 9 pimentas, são 9 moedas, são 7 moedas, são 4. Você vai levar carne bovina ou carne suína, tá? Então, no Exum 7 cruzes, você vai preparar este badê com a farinha de mandioca branca, como aqui chamam no Pará, farinha suruí branca, e vai misturar ali com o dendê e o marafo, que é a cachaça, fazer uma farofa bem fofinha, né, bem soltinha, e vai colocar ali para esse Exu, você pode colocar para ele uma posta de carne de porco, ele gosta de comer, tá? E põe ali em cima, mal passada, muitas vezes nem precisa esquentar, só põe ali crua mesmo, coloca um pouco de azeite de dendê, tá? Coloca as pimentas ao redor, tá bom? E oferece ao Exum 7 cruzes, fazendo seus pedidos. Se quiser escrever os pedidos numa folha de papel branca e colocar no alguidar e colocar a farofa em cima, pode ser, não tem problema de nada, tá? Ele gosta de charuto, ele gosta de bebidas fortes como a cachaça, o uísque, né? Domos, tá? O alcatrão, com bebidas fortes que o Exum 7 cruzes gosta de beber. Então essa é isso aí, né, é uma oferenda simples, um badê simples. Muitas vezes, gente, uma oferenda bem simples, que não leva muito elementos, o Exum se agrada mais do que aquela que vem com toda uma pompa, né? É válido, sim, é válido, não estou dizendo que não vamos entender mal, gente, é válido, mas como eu estou falando, vocês têm de saber
qual é, para onde que você vai levar esta oferenda, qual é a especificação que você quer oferecer isto aí, qual é, né, o fundamento que você quer expressar ali, tá? Para que restaurar, né? Para que está essa oferenda sendo direcionada, tá bom? Isso é muito importante pensar em tudo isso. Pode também colocar nesse badê pipocas, tá? Estourada, você pode pegar um pouco da areia do cruzeiro lá das almas, estourar a pipoca na areia do cruzeiro das almas e colocar em cima desse badê, arrumar bonitinho e lá na calunga menor, no cruzeiro das almas, com a cor dessas velas, né? Preto, branco e roxo, de número de 7 ou de 9, vai depender do trabalho que você vai, né, pedir a ele, né? Ou seja, né, tá? Os seus desejos, os seus pedidos, e você vai entregar ali para o Exum 7 cruzes, né? Fazendo, cantando para ele, se você souber um ponto dele, então bate o paú para ele, né? 7 vezes, chama, entrega e faz seus pedidos, tá bom? Sempre leve uma caixa de fósforo, acenda e deixe ela aberta lá. Isso é um fundamento antigo, né? Os antigos sempre faziam isso. Bom, para finalizar o nosso vídeo, o Exum 7 cruzes, ele é um Exum que está interligado com o Exum da morte, porque ele trabalha neste, né, ele recebe esses espíritos, né, que quando fazem a passagem na porta do cemitério, encaminha para o Exum da morte fazer a sua doutrinação, tá bom? Ele também trabalha além, né, com o Exum 7 porteira ou Exum porteira, ele também trabalha com o Exum tranca-rua das almas, tá? São os que auxiliam o Exum 7 cruzes. Aqui tem um ponto riscado do Exum 7 cruzes. Olha só como é lindo esse ponto, né? Um ponto de força, um ponto de atuação dele de grande firmeza, que a gente vê aí a grande maestria desse Exum, que é o Exum 7 cruzes ou Canga 7 cruzes. Tá bom, gente? Eu espero que este vídeo tenha sido bem objetivo, esclarecedor a todos do meu canal. Meu Ngunzu e Quimbanda a todos.